Aprenda sobre planejamento estratégico situacional aplicado à assistência farmacêutica de forma simples e objetiva. Assista o vídeo até o final e vamos juntos. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Hoje, vamos dar continuidade aos nossos vídeos em relação ao planejamento da assistência farmacêutica municipal. Hoje vamos estar falando sobre o planejamento estratégico situacional. E, falando em planejamento estratégico situacional, existem as três principais vertentes na América Latina. Temos a teoria de Mário Testa, com a formulação do pensamento estratégico, o postulado de coerência e a proposta de diagnóstico. Temos o plano de ação da Escola de Medellín, elaborado por Uribe e companhia. E tem o que é mais difundido, pelo menos aqui no Brasil, que é a proposta de Carlos Matos, com a proposta do planejamento estratégico situacional, que é o que iremos abordar aqui. Bom, então, segundo Matos, planeja quem governa, quem tem a capacidade de decidir e a responsabilidade de conduzir, considerando a limitação de múltiplos recursos escassos que atravessam as diferentes dimensões da realidade. Por esta razão, para além do cálculo econômico, é preciso fazer um cálculo situacional, considerando simultaneamente os múltiplos recursos escassos. Isso é o beabá do planejamento. Por isso que vocês viram no primeiro vídeo que muitas vezes existe uma cultura equivocada de alguns coordenadores e diretores de departamentos que acham que planejamento é responsabilidade do planejador. Então, planeja quem governa, quem tem a capacidade de decidir e quem está à frente, seja da coordenação, seja de alguma direção, seja da secretaria, enfim, no nosso caso, planeja assistência farmacêutica, quem é o coordenador de assistência farmacêutica, que é que tem que dar o direcionamento para o desenvolvimento das ações e das políticas de assistência farmacêutica e de medicamentos dentro do município. Esse é o ponto-chave, onde a gente vai ver, mais para frente, todos os passos que a gente tem que observar, todos os vieses que a gente tem que observar, tudo aquilo que pode interferir de maneira positiva e de maneira negativa em relação ao planejamento. Pressupostos para o planejamento estratégico situacional. O ator que planeja não tem assegurada sua capacidade de controlar a realidade, porque isso dependerá da ação de outros atores. Ou seja, quando estamos à frente, no caso da coordenação de assistência farmacêutica, nós não temos o controle sobre a realidade, nem nós, nem os outros coordenadores e diretores. Como um exemplo que a gente viveu e ainda está vivendo, porém agora de maneira mais tranquila, que foi a questão da pandemia. Essas situações que acontecem, que fogem do nosso controle e da nossa perspectiva e de nosso planejamento. Então, existe mais de uma explicação para a realidade em função dos vários atores. Isso aqui é outro ponto muito importante, pois o mesmo problema, visto por atores diferentes, podem ser interpretados e ter uma dimensão diferente para cada um desses atores. Um exemplo, assistência farmacêutica, a falta de medicamento, pode ser vista de diferente forma pelo coordenador de assistência farmacêutica, pela diretoria de atenção básica, pela coordenação de vigilância sanitária, pela coordenação de auditoria, enfim, diversos atores interpretam o mesmo problema de forma diferente. Vários atores sociais enfrentam-se com objetivos conflitantes. Não só existe este conflito justamente por questões de divergência, no caso da visão diferente em relação a determinado problema,
no caso, as coordenações e direções dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde, como também em relação a outras secretarias, a outros órgãos e, inclusive, em relação à população. Então, cada ator social, ele vê um problema de forma diferente. E um exemplo que eu dou, né, que sempre falo, é muitas vezes quando você chega em uma determinada área bem distante, uma área, né, de periferia de algum município, ou uma zona rural, né? E muitas vezes você encontra lá uma rua sem calçamento, na lama, no chão. E você de fora, quando você chega, o problema prioritário ali que você interpreta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai ser o quê? A prioridade aqui é calçar essa rua. Porém, para aqueles moradores dali, a resposta pode ser diferente. Pois, para eles ali, se você muitas vezes fazer uma pesquisa, para eles possa ser mais prioritário para ele, naquele momento, uma ambulância. Pois ali uma população muito carente, ninguém tem carro, ninguém tem nenhum meio de locomoção motorizado para poder levar alguém ali, se tiver alguma urgência ou alguma emergência em saúde, muitas vezes à noite, final de semana. Então, essa dificuldade é muito grande e isso pode deixar eles muito mais preocupados. Então, para eles, uma prioridade ali, daquela localidade, poderia ser uma ambulância disponível 24 horas para, quando tivesse essas situações, poder remover esse paciente, esse cidadão daquela localidade, levando até a unidade de pronto atendimento, unidade assistencial. Pois, muitas vezes, a rua sem calçamento não deixa de ser um problema. Porém, muitas vezes ele já acostumou com aquela situação de viver ali ou na poeira ou na lama, porque eu volto a dizer, não deixa de ser um problema e que tem que ser resolvido. E ninguém tem, né, todos têm o direito de viver de forma digna, que é o bem que a Constituição Federal mais defende, inclusive mais do que a própria vida, que é justamente a dignidade humana. O poder é escasso e o planejamento deve sistematizar o cálculo político e centrar sua atenção na conjuntura. Isso aqui a gente vai falar detalhadamente quando a gente estiver falando sobre a anualização das metas. Então, você, quanto coordenador de assistência farmacêutica, o seu poder é escasso. Você não gerencia nenhum orçamento, a não ser a contrapartida municipal, né, que é obrigatório, que muitas vezes você depende também do secretário municipal de saúde, muitas vezes do prefeito municipal de autorizar, do secretário de finanças, de fazer o repasse de forma sistemática e dentro dos valores mínimos obrigatórios. Então, isso foge da sua governabilidade. Né? As suas decisões também à frente da assistência farmacêutica tem que estar levando também o cálculo político, o que vai trazer visibilidade para a gestão, o que vai trazer algum prejuízo político para a gestão, lógico, sempre com foco no avanço das ações de assistência farmacêutica. Porém, esse cálculo político tem que ser levado em conta. O governante lida com problemas no tempo e com solução aberta à criação e ao conflito, como nós falamos antes. Então, você tem diversos coordenadores, diversos diretores, recursos escassos. Muitas vezes você precisa, digamos, de um carro para fazer a distribuição, a logística de medicamento, mas a atenção básica também precisa de um carro para fazer as visitas domiciliares, para fazer suas ações, a vigilância sanitária para fazer as inspeções. Enfim, existe um conflito, cada um defendendo o seu, cada um vendo o seu problema maior do que o outro. Enfim, então é nesse conflito que a gente planeja as ações de saúde. E a gente tem que ter habilidade, discernimento e ter um planejamento muito bem feito para justamente lidar com essas situações. A incerteza é predominante, até porque, como falei, o plano, em vídeo anterior, o plano municipal de saúde ele é feito para 4 anos. Então, o plano que você elaborou
no caso, o ano passado, que vai valer para 2022, 23, 24 e 25, você não sabe como vai estar a situação econômica do seu município, como vai estar a situação econômica do país, como vai estar a economia mundial. Você, como, por exemplo, você não sabia que quando você fez o plano lá 18, 19, 20, 21, que geralmente, né, provavelmente foi elaborado em 2017, ou assim deveria ser, você jamais iria saber que vinha existir uma pandemia em 2020. Né? Então, isso foge o planejamento. Então, essas incertezas quanto à questão política, questão financeira, questão orçamentária, questão de saúde pública, enfim, isso tudo interfere e temos que estar atento e prevendo o planejamento para essas situações que não são previstas. E aqui é que vamos entrar diretamente no planejamento estratégico situacional, que são os momentos: explicativo, normativo, estratégico e o tático operacional, e que esses momentos, apenas por questão didática, ele vem nessa ordem. Porém, vamos ver que eles acontecem de forma simultânea o tempo todo. Então, de forma bastante clara e objetiva, para que vocês possam ter ter a condição de fazer um planejamento de assistência farmacêutica de forma bastante eficiente, vamos falar de forma prática e resumida o que é cada um desses momentos. Então, o momento explicativo nada mais é do que o diagnóstico situacional da assistência farmacêutica. E aí, quanto mais detalhado, quanto mais bem feito esse diagnóstico, você pegando lá todas as etapas e microetapas do processo logístico da assistência farmacêutica, desde a seleção de medicamentos, a programação, a aquisição, armazenamento, distribuição, a parte do processo de compra, como é feito, quantas unidades tem, qual a dificuldade, a extensão territorial do seu município, quantos carros tem a Secretaria de Saúde, quantos veículos tem disponível para assistência farmacêutica, recursos humanos, quantos servidores você tem diretamente da assistência farmacêutica, quantos farmacêuticos tem no município, qual a situação de saúde, a questão epidemiológica, enfim, é todo o detalhamento, ou seja, o diagnóstico situacional que envolve direto e indiretamente e que vai interferir direto e indiretamente nas ações de assistência farmacêutica. Então, este é o momento explicativo. É onde você vai explicar tudo aquilo, ou seja, é o retrato real da assistência farmacêutica do município, com todos os fatores que interferem nas suas ações. Então, você vem depois para um momento normativo, é onde você vai normatizar, ou seja, você vai definir as suas intervenções, né, para resolver os problemas que você vai estar levantando. Aqui a gente vai ver aqui a forma, o método de como levantar esses problemas de forma detalhada, todas as causas e consequências desses problemas, para que você possa fazer as intervenções mais eficientes possíveis. Então, quanto melhor for o seu momento explicativo, ou seja, o diagnóstico, melhor você vai ter condições de estar fazendo esse momento normativo, que é justamente definindo as suas intervenções, as suas diretrizes, os seus objetivos, suas metas e seus indicadores. Após esse momento normativo, que a gente já viu, já teve o primeiro vídeo falando sobre diretrizes, objetivo, metas e indicadores, que é justamente através das informações geradas nesse momento normativo que você deve estar definindo as suas diretrizes, objetivos, metas e indicadores, ou seja, que são as ações para você atingir essas metas, para que você possa modificar esse momento explicativo. Né? Então, você tem, depois do momento normativo, o momento estratégico, que é justamente você ver qual é a melhor estratégia, como você pode alcançar aqueles objetivos, aquelas metas. E aí a gente envolve
as questões políticas, relacionais, interpessoais, as relações políticas ali para você conseguir sensibilizar os gestores, né, tanto da saúde como o gestor executivo, para que você possa ter disponíveis os recursos necessários para você conseguir executar suas ações. E aí recursos necessários aqui envolve tudo, recursos humanos, infraestrutura, recursos, né, financeiros, recursos tecnológicos e o tático operacional, que é a quarta etapa, o quarto momento, que é onde você vai executar suas ações, né? Acompanhar o desenvolvimento dessas ações de forma sistemática e avaliar de forma sistemática o andamento dessas ações para fazer as correções em tempo oportuno para que eu possa alcançar o atingimento de minhas metas. E como falei no início, esses momentos apenas vêm em ordem de forma didática, pois o momento explicativo está mudando a todo momento. Como eu falei, em 2017 não se sabia, não se tinha previsão, não se tinha estimativa nenhuma que existiria uma pandemia em 2020. Então, em 2020, esse momento explicativo já mudou. Se mudou o momento explicativo, eu vou ter que ter vou ter que fazer alteração no meu momento normativo, pois naquele momento explicativo, no meu momento normativo referente àquele momento explicativo, não tinha ação nenhuma, intervenção nenhuma em relação à pandemia, pois ela não existia no meu momento explicativo. Então a gente tem que estar todo momento acompanhando, refazendo o momento explicativo, refazendo o momento normativo. Se eu refaço o momento normativo, automaticamente eu vou ter que ter novas estratégias para alcançar essas novas diretrizes, objetivos, metas ou ações que foram incluídas nesse momento normativo e ver quais são as melhores estratégias. Ou seja, então vou ter um novo momento estratégico e, consequentemente, obviamente, um novo momento tático operacional. E isso é de forma sistemática o tempo todo. Por isso que o planejamento existe metodologia, deve ser seguida uma metodologia e tem que ser feito diariamente, pois o momento explicativo muda de forma muito rápida, não só com as ações de saúde, mas com questões políticas, com questões econômicas. Se tem essa guerra que está tendo na Ucrânia, tem um impacto na economia, cai a arrecadação, né? E com isso interfere na sua estratégia e no seu momento normativo, você não vai conseguir, muitas vezes, desenvolver aquelas ações que estavam previstas, justamente porque o momento econômico não é propício. E na época que você colocou, o momento econômico era propício. Então, o momento político, né? Você tem as políticas, você tem a política para presidente, política para governador, se muda, se não tem, se tem deputado, se tem uma emenda, enfim, tudo isso muda. Ou seja, os momentos explicativos, eles mudam. Se muda o momento explicativo, você muda todos os outros momentos. Você vai ter que ter um novo momento normativo, novo momento estratégico e um novo momento tático operacional. E vamos agora ao método de Altadir ou árvore de problemas. Como elaborar aqueles problemas? Você vai ter o problema central, identificar lá o problema central, né? Você e toda a equipe da assistência farmacêutica. Em cima vai ser as consequências e para baixo as causas. E vamos ver aqui um pequeno exemplo para vocês entenderem como é que funciona a árvore de problemas. Então, escolhemos aqui um problema central como a falta de medicamento nas unidades de dispensação do município. E falta medicamentos lá por quê? A principal causa, falta medicamento na CAF. E aqui, vou fazer um parêntese, que aqui pode ter outras causas. Muitas vezes você pode ter o medicamento na CAF, mas muitas vezes tem dificuldade de transporte. Então, você tem um medicamento na CAF e não tem transporte para levar para uma unidade de saúde, que muitas vezes a gente sabe que isso é comum. E aí a unidade fica lá 3, 4, 5 dias sem o medicamento por conta dessa falta de transporte. Mas vamos seguir apenas uma linha de raciocínio para que vocês possam entender como funciona a construção dessa árvore. Então, a primeira consequência seria a falta de medicamentos na CAF. E o que causa a falta de medicamentos na CAF? Então, sempre se faz essa pergunta. E o que causa? E o que causa?
e o que causa, até você esgotar todas as possibilidades. Então, o que causa a falta de medicamentos na CAF? Aquisição em quantidade insuficiente é uma das, né? E o que gera essa aquisição em quantidades suficientes? Uma das causas é uma programação mal elaborada, né? A gente sabe também que pode ser dificuldade financeira. E o que é que gera? Qual é a causa dessa dificuldade financeira? Não cumprimento da contrapartida municipal. É só exemplos de que você pode, para uma mesma causa, você ter vários desdobramentos. No nosso exemplo, uma das causas, a programação mal elaborada. E o que gera essa programação mal elaborada? É um controle de estoque inadequado, né? Que muitas vezes você não tem um sistema de controle de estoque adequado e muitas vezes você também falta de capacitação dos servidores que muitas vezes estão lá no gerenciamento da CAF no município. Então, esses servidores nunca tiveram nenhuma capacitação, então tá lá, não sabe fazer uma programação, não sabe fazer uma estimativa, não sabe calcular uma demanda reprimida, e você vai fazendo isso com todas as causas, até você esgotar todos os problemas. É um exercício realmente difícil, é um exercício que você tem que colocar toda a equipe, você tem que ter um tempo disponível para você estar planejando essas ações, para que você consiga ter um planejamento de forma eficiente. E isso vai depender do seu momento explicativo, pois o seu momento explicativo é que vai lhe clarear para você ter esses problemas aqui. E essas causas todas aqui é que vão ser fundamentais para você poder fazer as intervenções no seu momento normativo necessárias para a correção desses problemas. Então vejam como todos os momentos eles são interrelacionados e têm importância fundamental para que você possa ter um planejamento de forma eficiente. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, acione a notificação do sininho. Não perca o próximo vídeo, vamos estar falando sobre tipologia dos problemas e a sua importância. Até mais e vamos aprender junto, trocar experiência com o canal Farmaclinicano. Grande abraço e até o próximo vídeo.